versículo 4. Efésios capítulo 4, versículo 4. Amém? Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Amém? Você pode ler comigo na versão que está aí nas telas aí, está aqui atrás. Vamos ler? Há somente, como também, para a qual uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Há um só. O tema dessa mensagem de hoje é uma família na fé. Você pode repetir isso comigo? Uma família na fé. Mais uma vez? Uma família na fé. Nosso pastor, ele costuma sempre dizer: estamos em oração pela nossa família, a minha família na fé. Sabe, eu amo essa casa de oração, eu amo estar aqui. Como eu disse, minha mãe por muitos anos passou nessa casa de oração. Eu não era daqui no tempo que ela era, mas ela deixou um legado em mim. Ela deixou a palavra do Senhor, ela me ensinou a andar nos caminhos, ela me ensinou o caminho, ela me ensinou não só o caminho, vai lá e anda, mas ela me pegou pela mão e me levou no caminho, me orientando, me mostrando, me ensinando. E até hoje ela faz isso. Hoje eu estava lá na casa dela e cada vez que eu vou lá eu venho com um livro, venho com uma Bíblia, venho com uma diferente. E tinha lá mais umas outras tantas Bíblias lá, que minha mãe parece que faz coleção de Bíblia, que é Bíblia de todo jeito. Eu falei: mãe, que Bíblia é essa? Essa aí é a... Qual era aquela lá? Apologética. Eu falei: apologética? Que Bíblia é essa? Eu começo a ler, eu falei... eu nem estou quase usando essa Bíblia. Eu falei: então vou levar ela. Aí eu ia levar, mas eu já tinha levado outra, eu esperei um tempo, né? Não dá para sair levando sempre assim. Mas ela sempre ensinando. Então, quando eu tinha alguma dificuldade, quando eu tinha alguma dúvida, eu ia na minha mãe: mãe, mas isso aqui assim, assim. Ela sempre, graças a Deus, ensinando e me mostrando. E sempre na casa do Senhor, e sempre trabalhando, sempre falando do Senhor e sempre vivendo o Evangelho. Quando nós falamos família na fé, eu me lembro na palavra de Deus, lá em Salmos, quando o salmista diz que bom é estar na casa do Senhor e que eu possa morar no teu santuário todos os dias da minha vida. Eu ficava pensando: meu Deus, todos os dias da minha vida? Sim, como é bom estar na casa do Senhor todos os dias da nossa vida. Aqui nós aprendemos a ter uma família na fé. Temos a nossa família biológica, sim, mas como também temos aqui a nossa família na fé. A palavra de Deus diz que há um só corpo, um só Espírito, um só Deus, um só batismo, e é essa família que nós pertencemos. Você se sente pertencente a essa família? Eu me sinto. A família de Cristo. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, recebemos Ele e passamos a ser chamados de filhos. Passamos a receber a herança que o Senhor tem guardado para nós. Passamos a receber essa herança e somos chamados de filhos e passamos a ser filhos por adoção. Cristo, a partir desse momento que recebemos Cristo, a Bíblia fala que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós não somos mais criaturas, mas agora somos filhos. Você é filho, você é filha de Deus. Portanto, se você pertence a essa família na fé. Amém? Várias vezes na Bíblia, a comunidade dos fiéis é vista como uma grande família. Os redimidos por Cristo são adotados por Deus. Assim, em Cristo, os crentes são vistos por Deus como seus filhos. Por isso, eles podem se dirigir dizendo: Pai nosso que estás no céu,
você divide o mesmo pai comigo. Temos o mesmo pai porque há um só pai, que é o nosso Deus. Então, quando dizemos, Pai nosso que estás nos céus, estamos dividindo o mesmo pai. Estamos falando daquele que tudo fez, tudo criou, tudo formou. O fato de os crentes se relacionarem com um Pai celestial faz da igreja a própria casa, a família de Deus. Efésios 2,19 vai dizer sobre isso, que ele vai dizer assim: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus. Você não é mais estrangeiro, você não é mais alguém que não é conhecido, mas você faz parte da família de Deus. Se você recebeu a Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, você faz parte dessa família. Essa família na fé. E trazendo também entre os crentes, o relacionamento que eles desfrutam também é visto em caráter familiar. Os redimidos são irmãos na fé, unidos em Cristo, aqueles a quem Deus chamou para organizar e liderar seu povo na terra. Nas comunidades cristãs locais, também são comparados aos pais de família. Se você organiza ou lidera uma célula, um culto em casa, se você fala de Jesus para alguém, você é comparado àqueles que são pais de famílias, pelo cuidado dos irmãos uns com os outros. Quando nós estamos entre família na fé, nós passamos a chamar a paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Você já parou para pensar por que você fala isso? Ou já vai no automático, né? Me tornei crente, a paz do Senhor, minha irmã. É meu irmão, minha irmã. Se você não parou para pensar nisso, você chama o irmão ou a irmã porque temos o mesmo pai. Porque o mesmo pai, esse que está no céu, é o meu pai, é o seu pai. Por isso você é meu irmão, por isso você é minha irmã. Por isso brincamos às vezes, né, quando falamos assim de outra denominação, não, ali é primo. Não é brincadeira. Mas não, é o mesmo pai. Temos aquele que recebe a Cristo, aquele que tem a fé cristã em Cristo Jesus, no nosso Deus, temos o mesmo pai. E trazendo para a família, o significado de família diz respeito à unidade social instituída por Deus, logo após ele ter criado o primeiro casal, lá no Éden. Quando Deus cria o primeiro casal, a vontade dele é exatamente essa, que se constituísse família, que tivéssemos família. Isso faz da família a mais antiga das instituições humanas. Você sabia disso? A família é uma das mais, se não a mais antiga instituição humana. A Bíblia deixa claro que essa instituição é formada sob a base do matrimônio, que se estende ao nascimento dos filhos como frutos da união dos cônjuges. A ideia de família é expressa na Bíblia através de alguns termos hebraicos e gregos. No geral, esses termos são traduzidos por palavras como casa, parente, clã, lar, os da casa e o que a gente mais conhece, que é família. Então, esses termos eles foram traduzidos e chegaram hoje, e hoje a gente tem esses termos, família. Em alguns lugares é clã, em alguns lugares é parente, em alguns lugares é lar, os da casa, e assim vai. Nosso culto, hoje, ele é voltado tão somente para a família. Tivemos vários atos aqui, as músicas, as orações, as coisas que foram feitas, tudo voltado para a família. A minha pergunta é, você tem orado pela sua família? Mas eu não tenho forças, mas eu sou sozinho, eu sou sozinha, só eu que oro, só eu que... É a partir de você, meu irmão, que Deus quer fazer transformação na sua casa. É a partir de você, a partir do seu passo, a partir do seu passo de fé. Por isso, é uma família na fé, passos de fé, a partir do momento que eu tomar uma decisão
e não esperar o meu cônjuge, e não esperar meu filho, não esperar a minha esposa, não esperar ninguém fazer por mim. Sabe por quê? A salvação, primeiramente, ela é individual. Uma das coisas que eu ensino aos meus filhos é que filho de crente não é crentinho. Busca a salvação. Ah, mas porque eu nasci na igreja, meu pai é crente, meu pai é pastor, filho de pastor não é pastorzinho, filho de crente não é crentinho. Precisamos compreender e ensinar. A Bíblia, Provérbios 26, vai dizer: ensina o teu filho no caminho que deve andar, e até quando crescer não se desviará dele. Você vai ensinando. O ensinar é muito tranquilo, né? Não é tudo tranquilo. Ensinar um filho de boa. O filho, você fala uma vez com ele, rapidamente ele entende e faz aquilo que você falou. Não é assim, pais? Estou vendo um monte de mãe assim, ó. Oh. Ó, tem gente assim, eu recebo. É assim? Fala uma vez só, né? E funciona. Dificilmente. Se seu filho, você fala uma vez só, olha, seu filho, sua filha está de parabéns. Mas precisamos ensinar. E o ensinar o filho, a filha, né, no caminho do Senhor, é difícil, é cansativo, é trabalhoso. Tem dias que a gente fala assim, caramba, mas eu estou tão cansado. Mas é aí que a gente se levanta, a gente dá o passo e fala, não, eu vou fazer. Sabe por quê? O tempo passa. O tempo passa e só nos restam as lembranças. O tempo passa e não dá mais tempo de voltar atrás. O tempo passou, o filho cresceu, e agora? Você quer ensinar ele depois de grande, 20 anos? Você quer mostrar o caminho que lá atrás você tinha que percorrer com ele? Difícil. Então, o ensinar, ele demanda tempo, ele demanda dedicação. Eu lembro quando, muitas das vezes eu chegava cansado, como ainda chego algumas vezes, mas isso era com meu filho mais velho, o Gabriel, e, pai, vamos brincar. Eu falava assim, com as pernas já tremendo, cansado, e vamos. Ficava lá. Assim faço ainda com o Miguel também. Algumas vezes chego, pai, caramba, Miguel, ia estudar agora, ia fazer isso agora. Eu falei, mas vamos lá. E vai, porque esse tempo vai passar. Esse tempo vai passar, e aí depois? Aí depois já era, só lembranças. Não tem mais jeito. Então, viva cada tempo, viva todo tempo. Família, isso. Sendo assim, nessa pequena introdução, eu separei alguns pontos. Eu separei alguns 15 pontos aqui tô brincando. Separei aqui. A igreja, vemos então que, assim como uma família, nossa família biológica, a igreja é a nossa família da fé. E a igreja, Efésios 1:23, vai dizer que a igreja, ela é um corpo. Vamos ver lá? Efésios 1:23 vai dizer que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Lembra o versículo que lemos lá no início? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Versículo 23 do capítulo 1 diz que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Cumpre tudo em todos aqueles que buscam, em todos aqueles que pedem, em todos aqueles que têm a Cristo como seu Pai. A igreja como um corpo, ela é um corpo espiritual. Romanos 12:4 vai dizer sobre isso. A igreja como um corpo é um corpo eterno. Em João 6 vai se falar sobre isso. A igreja como um corpo também é um corpo sofredor. Quantas dificuldades temos, quantas dificuldades passamos. A igreja como um corpo, cada coisa que fazemos, ontem foi sábado, tivemos aqui, né, o revival, melhor que eu não sei falar esse inglês, tivemos aqui e foi bênção. Como foi bênção? Falamos sobre paternidade com os adolescentes,
A igreja trabalhando em todo o tempo, logo depois tivemos já outro evento ali fora, e sai um pessoal, entra outro, e chega um, e um ajuda o outro, e um volta, e outro vai no aniversário, e outro vem para cá. É a igreja em todo o tempo, em movimento. Aí você fala assim, caramba, mas esse povo não se cansa não? Pessoal, se cansasse, não estaria aqui hoje. Então não é pelo cansaço, mas é por Cristo, é por quem é o nosso Pai, porque é para Ele, é por Ele que vivemos. A cada dia, quantas das vezes saímos aqui de algo que fizemos na igreja, trabalhoso, cansativo, e chegar no dia seguinte, precisamos ir trabalhar. Quem renova suas forças? É você mesmo? Você acha que não é Deus não te sustentando, te fortalecendo, abrindo portas? Enquanto você ora, enquanto você buscai o primeiro o reino de Deus. Enquanto você busca, Ele age de outra forma. Enquanto você busca a casa dEle, enquanto você busca a presença dEle, enquanto você busca vidas, almas, Ele está agindo na sua vida de outra parte. Ele está te fortalecendo, está te renovando, está te ajudando a cada dia. Aí você fala assim, caramba, eu não sei como é que eu consigo estar todo dia, porque é a força do Senhor. A Bíblia fala que a nossa força vem do Senhor. Êxodo 15, 2 vai falar sobre isso. A igreja como um corpo, ela é um corpo sofredor, é um corpo universal, mas também é um corpo vivo. A igreja como um corpo é um corpo vivo. Por quê? Você sem um dedo, se você perder um dedo, vai fazer falta? Perder uma unha? Vai. Uma unha já faz falta, já sofre, já dói ali, se tiver ruim. Se for um dedo, meu Deus, fiquei sem um dedo, que isso, não pode. Não dá nem para pensar, né? Tem gente que fala assim, não, sem um dedo não, que isso. Mas imagina, se um de nós se perder, a igreja como um todo, precisamos ter a cada dia esse amor um com os outros, porque cada um é um membro, cada um faz parte desse corpo. E se um membro desse sofrer, se um membro desse estiver passando por dificuldade, se um membro desse estiver com dificuldade, precisamos ajudar para que ele não sofra e não soframos juntos com ele. Precisamos cuidar uns dos outros. A igreja segundo ponto, vemos a igreja como uma família. Como uma família. Efésios 3,15. Efésios 3,15 vai dizer assim, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Efésios capítulo 5 também vai falar assim, sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, em amor, irrepreensíveis em amor. Quando nós passamos a ser filhos, agir como filhos amados, precisamos a cada dia ter amor para cuidar. Quando nós temos amor à obra, amor ao evangelho, amor a vidas, aquilo ali vai nos mover a falar de Cristo, vai nos mover em harmonia. Precisamos ter amor, ser irrepreensíveis em amor, arraigados em amor, falando a verdade em amor, edificando em amor, andando em amor, unidos em amor, crescendo em amor. Sabemos que viver em família, seja na fé ou seja biológica, temos dificuldades, não é verdade? Temos aquele parente que, caramba, já vem ele de novo. Toda família tem aquele parente chato, aquele parente intrusão, aquele parente enjoado, aquele parente que fala um monte de besteira, toda família tem. E quando ela se reúne, você deixa de amar? Você está junto. Por que você está junto? Porque é família. Você escolheu essa família, a biológica? Você escolheu sua família biológica? Não. Ninguém escolhe a família biológica. Ninguém nasce, antes de nascer, fala assim, não, quero aquela família ali, eu quero a família boa. Não, essa não, eu quero essa. Não, ninguém escolhe família, não. Você simplesmente vem.
vem ao mundo e aprende a amar aquela família que Deus te deu, a sua família biológica. E aí, o que fazer? Não, eu não quero essa família não, vou mudar. Pode mudar de família? Dá para mudar de família? Sim? Não, não gostei da minha família não. Dá para mudar, Jonathan? Não dá, né? É até o fim. Só família até o fim. E aí, como é que você vai vencer então as dificuldades? Porque tem. Assim como um casamento. Um casamento, ele tem várias dificuldades. O casamento você já escolhe. Só que o casamento você escolhe amar. O casamento você escolhe viver. O casamento você decide ali ter família, crescer, gerar filhos. Você tem um pensamento. Só que quando a gente casa, para você crescer, para você construir, para você viver anos, você abre mão de algumas coisas. Porque o casamento, eles são duas pessoas que têm duas mentes diferentes, que pensam totalmente diferente, mas passaram a namorar, passaram a se gostar e decidiram casar, construir uma família. Enquanto tá longe, assim, termina o namoro, né? Vai um para casa do outro, tá rindo ali? Vai um para casa do outro, tá tudo em paz. Qualquer coisa aqui, tô meio chateado hoje, mas eu vou para casa da minha mãe, tá tranquilo. Vou para casa, amanhã, né? Vida que segue. Tá bom, legal. Mas e aí depois que casa? Se der um atrito no casamento, você vai correr para a casa da sua mãe? Você vai voltar para a casa do seu pai? Não vai. Tem que resolver ali. Tem que resolver o problema que começou, se houve algum problema, aos mais jovens, aqueles que pretendem se casar. Não vai pensando assim, casamento, né? É lindo e maravilhoso. Casamento é lindo e maravilhoso, é instituído por Deus. Casamento na presença de Deus é de Deus, mas tem as suas dificuldades. Diaconisa Maria Alice, 41 anos, tem ou não tem? Pouquinho? Só um pouquinho, né? Muita coisa. E aí? Como é que faz isso? Decisão. Você decide amar. Nós fomos num encontro de casais que o casal que estava lá à frente, eles tinham esse bordão, né? Melhor ter paz do que razão. Eu guardei para minha vida. Isso. Melhor ter paz do que razão. Deixa isso para lá. Né? Deixa para lá. Vamos ter paz, né, Léo? E assim é. Se família biológica é assim, sempre uma junção de pessoas, pessoas juntas ali, são várias mentes, vários pensamentos. E depois, quando vem os filhos, também, por quê? Eu penso desse jeito, não, eu penso desse jeito, mas precisa entrar num acordo, precisa entrar numa união, precisa entrar ali, não, vamos fazer desse jeito, vamos aqui por esse caminho. Precisa sempre ter uma conversa, precisa ser conversado. E família é isso, lidar com família, lidar com a junção, lidar ali com a união de todos. Olha, eu tenho alguns parentes que eles moram distante, no Rio, não tão distante, lá no Nova Iguaçu, mas para a gente juntar, cada vez que a gente vai juntando, tipo, tentando, esse ano vamos fazer ali uma confraternização lá na minha mãe, lá na minha tia, né? É difícil, porque dá, não dá, a gente vai demorando, vai quase de 5 em 5 anos, o que era para ser um ano, uma vez, porque juntar todo mundo é difícil, mas são famílias, são pessoas que passaram junto com você várias coisas. Quer ver quando você sabe da sua família, sabe das suas raízes? Quando você faz o que eu fiz hoje, pega assim aquela caixa de fotos e começa a ver ali o passado, né? Aí vai o teu passado te condena, teu passado, as fotos, e você vai lembrando de onde você veio. Muitas das vezes eu choro quando eu vou vendo essas fotos, porque eu vou vendo que Deus
Ele é muito bom com a gente, comigo, com a minha família. Deus foi muito bom, porque eu poderia estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa, mas Deus foi misericordioso comigo, eu estou na casa do Senhor, eu e minha casa servimos ao Senhor. Então, nós precisamos lembrar, sim, de onde nós viemos. Família é isso, viver em família. Nós só conseguimos vencer todas as dificuldades porque tem. Eu não gosto muito de fulano, não gosto de ciclano. Tá bom, mas ama. Precisamos vencer todas as dificuldades em amor. Em amor, é assim que a palavra nos ensina. E assim também é na igreja. Eu não vou naquela igreja mais porque, poxa, eu não tive uma oportunidade, alguém olhou para mim de lado, não gostei. Família é isso, quando estamos em família, precisamos que todos andem em amor, em harmonia, em união. Todos na sua família falam a mesma linguagem sua, na sua família biológica? Muitas das vezes não. Muitas das vezes você quer uma coisa, mas o outro quer outra, o outro quer outra. Mas tem que entrar no acordo para a família caminhar. Cada um quer uma coisa, mas calma aí, isso aí agora não. Daqui a pouco a gente vai. Não, agora a gente compra isso aqui. Não, agora vai nisso aqui. Agora vamos fazer isso. Tem que ter um acordo. Igreja, estamos na casa do Pai. Ele é o nosso Pai. Precisamos amar de todas as formas. Amar sem olhar a quem. Ajudar fazendo de boa. A Bíblia vai falar que precisamos fazer da melhor forma. Da melhor forma, sem, não, porque é para fulano, não, você não está fazendo para fulano, para ciclano, você está fazendo para Deus, para o seu Pai. Então, faça da melhor forma. 1 Timóteo vai falar que a igreja, ela também é uma coluna. 1 Timóteo 3,15. Coluna e firmeza da verdade. A casa que não anda em verdade, a família que não anda em firmeza e em verdade, não está caminhando certo. Não está caminhando certo. Teve uma vez que meu filho mais velho, foi a única vez que a gente teve que usar ali a Bíblia, né? A gente aprendeu no Revival que eu tive que usar a Bíblia para corrigir meu filho, né? Usar ali a Bíblia, né? Corrigir com vara. Aí, foi a única vez, por quê? Exatamente porque ele mentiu. E lá em casa a gente sempre conversou sobre isso. Mentira, por mentira, mentira. Então, a Bíblia fala em 1 Timóteo que a igreja, nós somos a igreja, nossa casa, ela precisa ser a coluna da firmeza e da verdade. Precisamos andar em verdade, precisamos falar a verdade. Está com o cônjuge, conversa, fala a verdade. Está com o filho, conversa, fala a verdade. A verdade, ela é a firmeza da palavra, é a firmeza da sua palavra. O que nós temos é a nossa palavra. Se eu digo, não, ali não fui eu, não foi eu que fiz, você tem que ter convicção disso, daquilo que você fez, daquilo que não fez, e é isso que a gente ensina aos nossos filhos. Firmeza, porque a Bíblia nos ensina dessa forma. Firmeza e convicção. Firmeza e coluna da verdade. E a igreja, ela também é um rebanho. 1 Pedro 5,2 vai dizer assim: apacentai o rebanho de Deus, que está entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por torpe ganância, mas de boa vontade. Ali diz, mas de ânimo pronto. É fazer as coisas para o Senhor. O Jonathan faz muito isso, né? E aí, Jonathan, vamos ir à lua. Ele, pronto, vamos embora. Pronto, vamos embora, vamos fazer. Então, eu creio que na casa de Deus, quando alguém se levanta para fazer algo para o Senhor, Deus já deu a direção para ele. Agora, ele vai precisar de pessoas que estejam prontos a ajudar ele a concluir essa missão que foi dada a ele. Então, né? Poxa, mas como é que vai ser? Mas, e agora? O que a gente vai fazer? Se Deus deu a visão, se Deus deu a missão, vai que Deus está na frente ali para quem Ele deu. Se Deus deu a visão, creia, vai fluir, vai acontecer.
vemos isso, estamos vendo isso em tantas coisas na nossa casa de oração. Tantas coisas Deus tem dado, tantas coisas Deus tem feito. Então, precisamos estar de boa vontade, estar pronto, estar na hora. Vamos embora, vamos fazer. Não só o Jonathan, mas eu vejo que cada um de nós, quando colocamos algumas coisas para fazer, toda a igreja abraça. Toda a igreja, vamos embora, vamos fazer. Assim tem que ser na nossa casa, no nosso lar. Quando a família está unida, quando a família está reunida, está unida no mesmo pensamento, no mesmo propósito, e a família fala assim, ó, vamos fazer tal coisa. Todos eles vão num só propósito. Não dá para a família, o pai, né, a esposa, cada um puxar para um lado. Se cada um ficar puxando para um lado, a família não cresce. Se cada um, não, isso aqui é o que eu quero, isso aqui vai ser o que eu quero e acabou, e aqui o marido fala, não, isso aqui é o que eu quero, e aí o bem comum para casa, para a igreja, não cresce. Lidamos aqui com jovens, com adolescentes, alguns conversam coisas que falam assim, meu pai não me dá atenção, meu pai chega do trabalho e fica lá, continua o trabalho em casa. Ele chega do trabalho, mas o trabalho não acaba, continua em casa. Às vezes eu quero conversar, quero uma atenção e não tenho. Então, nós como pais também precisamos rever isso aos nossos filhos. Dar atenção aos nossos filhos. Muitas das vezes, o problema dos nossos filhos, para a gente tem tantos problemas, né, que parece que às vezes o problema dele não é nada, ele não tem problema. Não, você não tem problema não, pô, você só estuda. Tem nada. Conversa, ouça seus filhos. Eles podem ter problemas sim. Eles têm problemas. Talvez aquele problema para a gente, eu já passei por isso, talvez aquele problema ali dele, para mim, eu parei assim, eu só pensei, eu falei, isso não é problema não, se ele fosse ouvir o meu, ele ia chorar. Mas para ele é um problemaço, da idade dele, da idade dela. É uma dificuldade que ela tem na mente. Nós, como pais, adultos, muitas das vezes, o problema ali deles, a gente processa rápido. Mas eles têm dificuldade de pensar. O processamento deles é mais assim, por não ter conhecimento do mundo, de tantas outras coisas, que é a idade, vai fazendo a gente ter esse conhecimento. A gente já tem isso, eu já passei por isso, eu sei que isso aí resolve assim, para eles não. Então, às vezes a gente fala assim, poxa, mas isso aí não é problema não, é sim, para eles é um problema, e cabe a nós ajudar, cabe a nós sentar com eles, cabe a nós ouvir, pelo menos ouvir. Você que tem filho, filha, neto, neta, você já parou para ouvir o seu filho? A sua filha? O seu neto? Sua neta? Você já sentou assim e ele... E hoje em dia, principalmente adolescente, né? Adolescente se para e fala ali, ó, igual um 300 palavras por minuto. Mas você já parou ali para ouvir essas 300 palavras por minuto? Para ouvir eles um pouco. Senta com eles. Ensina no caminho. O ensinar no caminho, eu gosto muito de trilha, já fiz algumas. Então, se você tem um caminho, o que acontece na trilha? Na trilha, geralmente, não pega telefone, não tem sinal. Na trilha, geralmente, você está num sentido, um destino, você tem um ponto, e se você está com alguém, a única coisa que você tem a fazer é conversar. É a melhor coisa que tem para passar logo. Se você não gosta de fazer, então, e está nessa trilha, vai. Quando a Bíblia fala ensina no caminho, você vai pegar o seu filho, sua filha ali, e está ensinando. Esse ensinar no caminho é conversar, é diálogo, é estar junto, é ouvir, é entender um ao outro, é criar alianças, criar vínculos com os filhos. Estamos falando sobre família. E família é isso, é poder ouvir também. A Bíblia fala que filhos honrem seu pai e sua mãe, mas também fala para os pais fazer o quê? É isso aí. Não provoqueis vossos filhos a ira. Então é estar junto.
Muitas das vezes os pais só querem, não, é o que eu quero, é o que eu acho. Sim, tem um momento que somos pais, que tem que ter autoridade, não autoritarismo. Lembra de ontem? Não autoritarismo, mas temos que ter autoridade. Mas é o ensinar, é o estar junto. Você tem mais autoridade quando você conversa. Quando você conversa, quando você ensina. Quando você é o próprio exemplo para o seu filho, para a sua filha. Essa é a autoridade. E por último, para terminar, uma esposa onde Cristo é o esposo. Essa é a igreja. Efésios 5, 31, 32 vai falar sobre isso. Deixa eu achar aqui. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Cristo vê a igreja como uma esposa preparada. Temos a igreja como aquela que, a esposa preparada para quê? Para a volta de Cristo. Em Apocalipse 19, 7, vai falar também. Pode colocar para mim, por favor? Apocalipse 19, 7. Calma aí, me perdi. Isso. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Como família, a igreja, ela como família, o último ponto que vemos, a igreja, ela é uma esposa, a esposa de Cristo, também que precisa estar como? Precisa estar pronta, preparada para a volta de Cristo. Assim como o noivo, né, que está ali esperando a noiva, Cristo, ele é o noivo que espera para vir buscar essa igreja. E como a igreja precisa estar? A cada dia se preparando, a cada dia pronta para as bodas do Cordeiro, pronta para encontrar com o Cordeiro. Se você já foi num casamento, se você já viu um casamento, o noivo fica lá. Eu, no meu casamento, eu fiquei um bom tempo esperando minha noiva para entrar. Porque choveu tanto, meu Deus, choveu pra caramba aquele dia, né? E ficou lá um tempão para entrar, e aquela noiva que nunca entrava, eu falei, meu Deus, cadê a noiva? E não vinha a noiva, até que sem esperar, ela chega, e ali abre a porta, né? Aquela emoção toda, e assim quando Cristo voltar, o noivo está aguardando, e a noiva precisa estar o quê? Preparada, à espera do encontro com o Cordeiro, à espera do encontro com o noivo. E assim como família, precisamos estar buscando, fortalecendo uns aos outros, nos ajudando, como servos e servas do Senhor. Concluo essa mensagem, que possamos estar firmes na fé em Cristo, como família na fé, unidos em amor, como diz lá em Efésios, como lemos no início. Por isso, o tema da mensagem é uma família na fé, que possamos estar unidos em amor, porque há um só corpo e um só Espírito, como também fossem chamados, em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Que nós possamos estar firmes na fé, como família na fé, que você possa ser o cabeça do seu lar, que você possa estar orando pela sua família, que você possa estar buscando a salvação da sua família, que você possa em Cristo estar querendo cada vez mais isso. Amém? Glória a Deus. Eu queria estar chamando aqui a Rejane e o Evandro, que vão estar fazendo aqui um momento de oração pelas famílias. Vamos estar aqui se preparando aqui também com os louvores.